Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes e que nos acompanham pelas redes sociais. Aqui nós estamos dentro de um contexto qual? Um sírio pagão de lepra, que ficou sabendo que o profeta Eliseu poderia ajudá-lo a curar. No Evangelho, Jesus diz que existiam outros leprosos judeus, mas que não tinham a fé que o pagão teve. Aqui é o primeiro um aspecto a ser meditado. As pessoas, a grande maioria, não entende que a conversão de alguém faz com que a pessoa em si morra para que o espírito haja. A conversão faz a morte da pessoa. Então, muitas vezes, quando se converte, eu acho que o som está muito aberto, um pouquinho, Andressa. Quando se converte alguém que tem um passado ruim, cheio de pecados, a comunidade tem a tendência a não crer, a não acreditar naquela pessoa. Quando o passado é muito ruim. Ah, esse não é o fulano? Essa pessoa não é aquela que fez tal coisa? Como é que ela vem agora pregar aqui na frente? A primeira coisa que nós temos que ter é prudência. Entender que o Espírito Santo age onde Ele quer, com quem Ele quer. Depois, tem outro aspecto da vida espiritual. Eu posso ser um canal de graça, mesmo quando eu não estou buscando uma conversão sincera pessoal. Deus pode me usar sem que eu busque a santidade, dependendo da sua fé. Em outras palavras, você tem que ter fé no Espírito Santo que está em mim, não na minha pessoa. Isso é outro aspecto também que a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar a graça passar. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Por exemplo, os dons do Espírito Santo carismáticos, revelação. Muitas pessoas que tinham esses dons na renovação antigamente, muitas delas hoje nem estão na igreja. Não era por ser mais santos. Os dons carismáticos, que a gente chama de gratia
gratis date, você recebe de graça e dá de graça, eles são para o outro. Então você pode muito bem receber uma graça através de alguém que não está buscando a santidade, e depois essa pessoa vai responder pela sua falta de busca de santidade. Mas você recebe a graça pela sua fé, né? Então esses são os aspectos da vida espiritual que a gente tem que aprender, principalmente quem é de missa diária, ter essa maturidade. Assim como os sacramentos são ex opere operato, não dependem também da minha santidade para serem válidos. Claro que a santidade do sacerdote faz com que os corações sejam abertos à graça. Isso sim. Mas não é pela minha santidade que os sacramentos se tornam válidos. Então, mesmo que eu não seja um cara que busca a santidade como deveria, vocês podem vir com a sua fé e comungar da comunhão da minha missa e vocês terem grandes graças pela fé em Cristo. Isso tem que ser treinado, né? Treinado. Assim como você participa de uma missa, às vezes de um padre ideológico, e assim por diante. Bem, outra coisa. O profeta Naamã, Naamã aqui, o profeta Eliseu, pediu que ele banhasse 7 vezes no Rio Jordão. Também aqui a gente vê que a visão unitária da Bíblia é uma prefiguração do batismo de Jesus no Jordão, que também é uma prefiguração do batismo. Tudo bem? Lembrem-se que o Antigo Testamento prepara para o Novo. Então 7 é perfeição. Então se Naamã entrou, já é uma prefiguração do batismo que lava a nossa alma. Tudo bem? Mas Naamã não queria fazer isso. Ele queria que o profeta impusesse as mãos e ele ficasse curado. No início ele resistiu. Como assim ficar me mergulhando 7 vezes no Rio Jordão? Né? Eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor seu Deus e tocaria com a sua mão o lugar da lepra. A outra coisa é isso. Muitas vezes nós queremos que Deus faça ou milagre ou nos dê a graça do jeito que nós pensamos. E tem um versículo de Jeremias: os meus pensamentos estão muito acima dos vossos pensamentos. Falta humildade para obedecer, por exemplo, o que a igreja diz. Muita gente tem resistência em seguir as orientações da igreja. Acham que não é preciso aquilo. Confessar com um ser humano que erra como eu falo diretamente para Deus? Sim, mas é um ministro ordenado que tem o respaldo da igreja. Então, quando você confessa, é com Cristo, e a igreja, com a sua autoridade que foi dada por Cristo, de ligar e desligar no céu, a igreja concede o perdão dos pecados. E também não depende da santidade do padre para você receber a absolvição. Mas a gente quer que seja de outra forma. Isso tudo entra orgulho, vaidade, né? Vaidade, orgulho, é outro perigo. E daí tem um leque de situações em que nós queremos que Deus haja do nosso jeito, na hora que a gente quer, né? Isso também tem feito muita gente fechar o coração para receber a graça. Não se submeter àquilo da forma que Deus quer. Por exemplo, existe uma coisa que Deus não abre mão, que é a maturidade. Vocês, hoje, se continuarem fiéis, vindo à missa diária, rezando,
estudando, vocês nunca serão os mesmos daqui 5 anos, 2 anos. Porque vocês vão ganhar maturidade espiritual. Então não adianta querer correr, antecipar essa maturidade. Assim como eu, como padre, hoje sou muito diferente. Não diferente na essência, mas no modo de ser de quando eu fui ordenado. E olha, tem pouco tempo. A irmã Zilda foi 25 anos. Se ela recorda, quando ela foi consagrada há 25 anos, a maturidade dela era muito menor do que hoje. Algumas pessoas não querem mudança do espírito e continuam infantis, imaturas, ciumentas, porque não se abrem ao molde do espírito. E aí acabam sendo as pessoas que são birrentas, possessivas, carentes, que não crescem, que não se tornam pessoas maduras. Então nós temos que também tomar cuidado, deixar que sejamos uma matéria-prima nas mãos do Senhor, um vaso na mão do oleiro, não é isso? A linguagem bíblica. Deixa que Deus ponha a mão. E quando Deus põe a mão para moldar, dói. Dói. Santa Teresa d'Ávila, quando ela se referia às moradas, ela dizia que poucas irmãs do mosteiro se submetiam, se deixavam ser submetidas ao processo que Deus faz para moradas mais profundas. Porque depende do seu sim, né? Depende do seu sim. Sem o seu sim, Deus não vai mudar você. Nós temos que ter consciência. Eu tenho que ter consciência que eu tenho muito a aprender. Muito a ser mudado. Senão Deus não vai mudar. Se eu me achar pronto, né? Eu não dou espaço para Deus. Então essas falas de Jesus, né? No entanto, e no tempo de profeta, contudo, nenhum deles foi curado. Quando ouviram as palavras de Jesus, aí entra. Os judeus, ao invés de ouvir e se converter, queriam matar Jesus. Queriam jogá-lo de uma altura para que ele morresse. Porque os judeus naquela época, alguns judeus não queriam realmente a mudança de vida. Então hoje, são esses aspectos aí que eu acho que a gente tem que meditar muito, para não perder a graça que Deus pode dar no dia a dia. Às vezes a pessoa que você menos espera pode impor as mãos sobre você e Deus fazer uma grande cura. A pessoa que você não dá nem moral, que você acha que não é ninguém. Aliás, se você acha que não é ninguém, pode ter certeza que é alguém que tem mais chance de deixar o Espírito agir, né? Então, nunca negue a graça. Esteja sempre aberto. Sempre pronta à mudança. Senhor, que hoje eu seja uma pessoa melhor que ontem. Mais desapegada, mais santa, mais ligada ao céu, mais virtuosa. Tira hoje mais ainda o meu vício. Essa é a nossa postura humilde diante do projeto de Deus. Deixemos-nos ser moldados. Obedeçamos o que a igreja ensina, né? Da forma que ela ensina. Se são sacramentos, busquemos os sacramentos, né? Adoração, a orientação de oração, oração mental, seja lá o que for. Busquemos, sejamos humildes, pequenos. Espero que todos nós, até um pouco antes de morrer, Deus esteja com a mão dele fazendo o último retoque antes da morte, né? E que não sejamos aqueles povo duro, que não se deixa ser moldado, engessado, né? Cada dia mais você pode ser um esposo, um pai melhor, uma esposa, uma mãe melhor. Mesmo depois de velho, vocês podem ser filhos melhores. Mesmo com 25 anos de irmã, você pode ser uma irmã muito melhor, né? E claro, no meu caso, que é muito pouco tempo de padre, com certeza eu posso ser daqui a um tempo um padre muito melhor.
Um dia que eu voltar em Paraúna, depois de uns anos já, vocês dizem, nossa, está diferente. Espero, do lado bom, né? Como ele está mais maduro, como amadureceu em tantos aspectos, nem parece o mesmo. É essa a nossa meta. Não é? É esse o vaso na mão do oleiro. Que Nossa Senhora, que é aquela responsável de colocar a gente de volta no útero dela, para renascer com o Espírito, cada vez mais configurados a Cristo, que ela esteja sempre com o útero aberto. Vem, Padre Pablo, vem morrer e nascer de novo no meu útero espiritual, fecundado pelo Espírito Santo, para que você se assemelhe cada vez mais ao meu Filho Jesus. Que nós morramos e que Cristo vive em nós. Assim seja.